Olá, muito bem-vindo novamente. É um prazer recebê-los aqui. Vamos falar um pouquinho hoje sobre fisiologia respiratória, quais são os processos mecânicos realizados para que você possa trocar, né, os gases com o ambiente, como acontecem as trocas gasosas, quais as estruturas estão envolvidas, quais são os papéis do diafragma e dos músculos intercostais, né? Quais são as alterações de pressão que devem acontecer e quais são os processos que influenciam a troca gasosa entre os tecidos, entre as células, por que que a hemoglobina é tão importante nesse processo. Sou o professor Marcelo e vou ajudar, né, você nessa jornada do descobrimento. Bom, a gente precisa entender que a respiração, ela consiste, né? A respiração externa, ela consiste na troca de gases entre o meio externo e as células do corpo. Por que a gente chama de uma respiração externa? Porque a gente tem, né? A gente denomina como respiração celular ao processo em que a minha célula pega determinados componentes e produz ATP. Né? Aquilo lá é uma respiração celular. Aqui a gente está falando da troca de O2, né? Um oxigênio que está lá faz parte do nosso ar, né? E eu vou colocar ele dentro do meu corpo, vou distribuir esse oxigênio para o meu corpo, e o CO2 que é produzido pelas células, ele vai ser jogado na corrente sanguínea, né? Ele vai ser disponibilizado na corrente sanguínea, vai ser levado até os pulmões, e eu vou expirar esse CO2 para o ambiente. Então a gente chama de respiração a esse processo de troca gasosa que acontece entre o nosso corpo e o ambiente. A inspiração, ela consiste na entrada de ar para dentro dos pulmões, né? Enquanto a expiração é o movimento desse ar para fora dos pulmões. Esse, esse oxigênio, né? Esse ar que entra nos pulmões, ele deve ser rico em oxigênio, enquanto o ar expirado, né? Se tudo ocorrer corretamente dentro do seu organismo e da sua homeostasia, ele vai ser rico em CO2 e vai disponibilizar esse CO2 para o ambiente. Além disso, a gente tem que lembrar que encher os pulmões de oxigênio, eu ainda preciso colocar esse oxigênio na circulação sanguínea, e esses gases vão ser transportados pelo sangue através de células especializadas. Um pouquinho esses gases ainda vão estar dissolvidos no meu líquido plasmático, e eu vou ter que trocar gases entre o sangue e as células do meu corpo também. A gente divide, né, a gente divide o nosso sistema respiratório em duas grandes partes. O sistema respiratório superior, formado pela cavidade nasal, pela faringe, né? Aqui a gente também tem a presença das pregas vocais, onde eu vou fazer a formação da minha voz, né? Eu tenho aqui regiões próximas, o esôfago, né? E a entrada de ar através do esôfago vai levar a problemas de, por exemplo, acúmulo de oxigênio meu trato gastrorespiratório. Então, essa porta deve se fechar para que ocorra a passagem de oxigênio somente para minha faringe e laringe posteriormente, né? Eu vou ter ali a traqueia. E aí eu entro no meu sistema respiratório inferior, formado pela traqueia, os brônquios direito e esquerdo. Esses brônquios vão se dividir, né, na árvore brônquica, que vai ter relação com os meus pulmões, pulmão direito e pulmão esquerdo, ambos formados por diferentes lóbulos pulmonares, né? E eu vou ter a base e o ápice do meu pulmão. Quando a gente olha esse pulmão, nós vamos perceber que ele é revestido por duas membranas pleurais, né? Sendo que essa cavidade, né, entre as duas cavidades pleurais são preenchidas por líquidos, e como a gente viu também, a cavidade pericárdica que promove o coração também é revestida por líquido. Então aqui a gente tem a membrana, né? A primeira membrana pleural revestindo todo o meu pulmão, um espaço entre ela revestido pelo líquido pleural e uma membrana externa pleural que também faz parte da minha seção de membranas que revestem os meus órgãos internos. A gente olha lá, né? Laringe, né? E a traqueia. E aí a gente tem aqui, né?
formado por anéis cartilaginosos, os brônquios principais direito e esquerdo, e esses brônquios vão se subdividindo em brônquios, né, lombares, a minha árvore brônquica, e os meus bronquíolos, culminando lá na região pulmonar. Quando eu olho a estrutura do lóbulo pulmonar, né, eu vejo esses bronquíolos, eu vejo o meu coração sendo formado por alvéolos, que são sacos, né, de tecido que podem se expandir e contrair. Eu vejo uma variedade de vasos linfáticos e capilares e ramos de veias e artérias aqui, é, é, e fibras elásticas revestindo esses alvéolos pulmonares. Então, eu tenho um ambiente ali extremamente vascularizado e composto por células, né, que vão fazer os meus alvéolos pulmonares, onde eu vou ter a trocas gasosas com o ambiente e o interior celular. Se a gente olhar um alvéolo mais de perto, nós vamos ver que esses alvéolos, então, têm contato com milhares de capilares, né? Então, eu tenho sangue fluindo nesses capilares. Eu tenho ali células alveolares tipo 1, que nós também chamamos de pneumócitos tipo 1, que são responsáveis pelas trocas gasosas entre o sangue e o exterior, e eu tenho também pneumócitos do tipo 2, que são células responsáveis pela produção, né, de surfactante pulmonar. Eu vou ter um líquido intersticial entre essas células. Além disso, eu vou ter macrófagos especializados em fagocitar qualquer material estranho que chegue no meu pulmão. Então, a superfície de troca dos alvéolos, ela encontra um espaço aeroalveolar. Eu tenho aqui o surfactante, que é uma camada de líquido, né, produzido pelas células alveolar, pelos pneumócitos tipo 2. Eu tenho as minhas células, os meus pneumócitos do tipo 1, né? Meu epitélio alveolar, e eu tenho espaço entre eles, o meu líquido intersticial, eu vou ter o meu endotélio, nesse endotélio eu vou ter o plasma, e dentro desse sangue eu vou ainda ter as minhas células, né? Minhas hemácias responsáveis por transportar boa parte desses meus gases absorvidos durante a inspiração. Muito bem. Uma coisa importante é que as células epiteliais, né, que elas revestem as minhas vias aéreas, então, né, quando a gente fala aqui de epitélio ciliado, eu tenho uma série de cílios, né, e células especializadas em secretar um muco. O muco é uma seleção, né, salina, que ela é capaz de ajudar, né, as minhas células a filtrar material, partículas estranhas, que podem ser expulsas pelo movimento dos meus cílios. Então, eu tenho células aqui produzindo um muco salino. Esse muco, ele gruda as partículas estranhas nessas epitélios das minhas vias aéreas, e o movimento dos cílios das células ciliadas nesse epitélio faz com que esse muco seja expulso para fora. Além disso, nesse epitélio, todo o ar respirado pelas narinas, ele deve ser aquecido a 37 graus. Então, seu organismo, ele gosta do contato com o ar a 37 graus. E vai ser adicionado vapor de água, uma umidade de 100%, né? Nessa ar inspirado pelas narinas, e eu vou ter a filtragem pelo muco e pelas células ciliadas. É interessante notar, né, que a gente vê o resultado do não aquecimento desse ar pelas narinas, porque, por exemplo, quando você tem o hábito de inspirar pela boca, em um dia frio, você começa a sentir dores na região do tórax causado pela entrada desse ar que não foi aquecido, tá? Então a narina aí tem essas vias aéreas têm uma responsabilidade grande que é filtrar, né, partículas estranhas através do muco e de células ciliadas, aquecer e umidificar esse ar que vai entrar no seu pulmão. É interessante notar que aqui a gente pode discutir sobre uma doença chamada fibrose cística, né? O que que consiste na fibrose cística? A produção de muco, ela é dependente de dois transportadores, né? Sendo que um transportador coloca cloro para fora, né? Então ele tira cloro de dentro da célula e joga para o exterior, para esse cloro fazer parte do meu muco, enquanto um outro transportador coloca sódio para dentro da célula, deixando esse muco
menos concentrado. Então, eu tenho ali a formação de um muco normal, que é um líquido mais ralo, né? Mais fino. Quando o paciente tem fibrose cística, ele tem, né? Defeito nesse transportador de cloro, então ele não consegue jogar cloro para fora. Isso gera o quê? A entrada do sódio mais o cloro que foi acumulado tornam o ambiente intracelular extremamente hipertônico e a água passa do muco para o interior para diluir esses sais, esses íons. Ao deslocar a água do muco para o interior celular, nós temos ali a formação de um muco que é espesso, e esse muco constantemente ele vai bloquear o caminho, porque eu tenho uma hiperprodução de muco e um muco extremamente grosso, viscoso. Ele aumenta a suscetibilidade de infecções pulmonares, porque agora ele não é capaz de ser retirado pelas células ciliares, né? Eu tenho uma êxtase desse muco ali e ele vira um lugar rico em bactérias, principalmente uma bactéria chamada Pseudomonas aeruginosa, que vai acabar causando, né, infecções pulmonares nesses pacientes. Além disso, não são só os pulmões dos pacientes com fibrose cística que vão ser prejudicados. Qualquer célula, né, qualquer órgão que secrete tenha uma secreção de mucos, né, ou de substâncias mucoides, eles vão ser afetados, como por exemplo o pâncreas, e esses pacientes acabam tendo uma série de disfunções fisiológicas devido à hiperprodução desse muco espessado. Precisamos relembrar um pouco a física, né, dos gases, em que a física diz que quando eu tenho, né, a mesma quantidade de gases, mais o volume do recipiente, né, em que eu mantenho esses gases é maior, a minha pressão é menor. Então, olha aqui a comparação de dois recipientes diferentes. Eu tenho a mesma quantidade de gases, né, 5 partículas de gases aqui, só que quando eu coloco ela num ambiente, né, num recipiente com maior volume, esta pressão é menor. Quando eu coloco a mesma quantidade de gases em um volume menor, ou seja, eu apertei aqui a tampa do meu recipiente, diminui o volume interno desse recipiente, a pressão do gás se torna maior. E por que que isso é importante? Porque o movimento de gases, ele vai responder à seguinte lei física. Os gases sempre vão caminhar da região de maior pressão para a região de menor pressão. Então, toda vez que eu tiver dois recipientes interligados e eu aumentar a pressão de um, este gás vai automaticamente, né, se direcionar para a região de menor pressão. Tudo bem? E isso vai acontecer no nosso pulmão, né? Onde eu vou ter um exterior, a princípio, com maior pressão. Isso vai fazer com que o ar entre dentro dos pulmões de menor pressão. E depois, quando eu aumentar a pressão dentro do pulmão, eu vou expirar esse gás para o exterior, que passa a ser o lugar de menor pressão. Então, a variação das pressões entre o ambiente externo e o meu interior pulmonar é que vão determinar a minha troca gasosa durante a inspiração e a expiração. A capacidade respiratória de uma pessoa é a capacidade que ela tem de inspirar, né, os gases e expirar os gases. Nesse caso, é inspirar o ar para captação de oxigênio e expirar o CO2 formado durante o metabolismo celular. Para isso, a gente usa um equipamento chamado espirômetro, que ele é capaz, né, ele consiste de um sistema fechado, onde o paciente joga todo o seu ar formado em uma mangueira, ela vai levantar uma câmpula, né, um êmbolo, e que vai gerar um gráfico, e quando esse ar retornar no movimento inspiratório, ela vai me dar os picos de inspiração e expiração do paciente. E aí, nós podemos determinar isso, fazer uma avaliação dos volumes pulmonares. Nós sabemos que nós temos um volume pulmonar constante e que esses volumes pulmonares, eles vão ir sendo modificados à medida que eu vou fazendo os processos da inspiração e da expiração. Então, vamos estudar eles aqui um pouquinho maior. A gente divide esses volumes pulmonares em 4 volumes. O volume corrente, que é o volume de ar que eu inspiro e expiro normalmente. Então, geralmente, quando a gente inspira, nós colocamos 500 ml de ar dentro dos pulmões.
E quando a gente expira, nós colocamos 500 ml de gases para fora. Então, isso é um volume corrente. Então, eu vejo aqui no meu gráfico, né, uma variação de 500 ml para cima, quando eu inspiro, e 500 ml para fora, quando eu expiro. O meu volume de reserva inspiratório é aquela inspiração mais profunda que eu dou, aquela inspiração com maior força, em que eu vou trazer um volume de oxigênio maior, né, um volume maior de gases para dentro do meu pulmão. Então, é a quantidade máxima de volume, né, que eu consigo inspirar durante uma inspiração, ou seja, ela vai estar acima do volume corrente. Em média, nós conseguimos respirar adicionalmente cerca de 3.000 ml de oxigênio. Então, olha aqui, ó, nós fizemos uma inspiração e aprofundamos a inspiração, fazendo com que eu tenha a minha inspiração residual, né? O meu volume de reserva inspiratório. Depois, nós vamos fazer uma expiração. É claro que eu posso forçar um volume maior de ar a ser expirado. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, encher um balão, a gente inspira com uma capacidade de inspiração maior, eu uso o meu volume de reserva inspiratório e eu coloco mais ar para fora do que o normal. Aí eu usei a minha capacidade de reserva expiratória. É a quantidade expirada acima da expiração corrente. A gente coloca em excesso mais cerca de 1.100 ml de sangue, né? De ar, oxigênio, desculpa. O volume residual, ele não pode ser medido diretamente. Mas o que que é? O volume residual é a quantidade de ar que permanece no meu sistema, mesmo após eu fazer uma inspiração utilizando o volume de reserva. Nós não conseguimos tirar todo o ar do nosso sistema. Nós sempre temos um pouco de ar nas nossas vias aéreas e nos alvéolos pulmonares. Eu não expulso todo o ar. Esta pequena porção que ficou é a nosso volume residual, que é cerca de 1.200 ml de gases no nosso sistema. Ou seja, a gente tem aí dentro do pulmão ainda cerca de 1.200 ml de oxigênio, mesmo expirando, né? Durante a minha expiração máxima, ainda sobram 1.200 ml. Então, olha aqui que interessante, ó. Eu tenho o meu volume corrente, o meu volume de reserva expiratório, então coloquei a mais 1.100 ml para fora. Eu tenho o meu volume corrente, e aqui eu coloquei cerca de 3.000 ml a mais durante uma inspiração profunda. Então, esses são os meus volumes cardíacos. E a minha capacidade residual é, mesmo expirando ao máximo, eu ainda mantenho dentro do meu organismo 1.200 volumes. Então, essa é a minha capacidade funcional. E o que é a capacidade pulmonar? Capacidade pulmonar é os extremos. Qual é o máximo de oxigênio que eu consigo mandar para dentro do meu organismo e qual é a capacidade total que eu consigo manter, incluindo a capacidade, os 1.200 ml a mais, que eu não consigo jogar para fora. Tudo bem? Ou seja, o volume, a soma dos volumes pulmonares, elas consistem nas minhas capacidades inspiratórias, né? Minhas capacidades respiratórias. Minha capacidade inspiratória é a capacidade que eu tenho de colocar mais ar para dentro, então ela é a soma do meu volume corrente mais o meu volume de reserva inspiratório. A minha capacidade vital é a capacidade que eu tenho de colocar para dentro o máximo de oxigênio e o máximo de oxigênio que eu consigo expirar. E a minha capacidade pulmonar total é os dois extremos dos meus volumes. O quanto eu inspiro e o quanto ainda sobra após eu expirar ao máximo o ar dos meus pulmões.
O músculo do diafragma, os intercostais e os músculos escalenos, eles são os responsáveis por, ao contraírem e relaxarem, promoverem as modificações mecânicas necessárias para que as pressões pulmonares alterem e que com isso eu consiga colocar ar para dentro durante a inspiração ou colocar ar para fora durante a expiração. Durante a inspiração, esses músculos contraem e ao contraírem, eles aumentam o volume pulmonar, o meu pulmão se expande. O pulmão expandido, a pressão interna do pulmão diminui. Ao diminuir a pressão pulmonar, o ar que está mais de maior pressão no exterior é obrigado a entrar dentro dos meus pulmões, porque lembra, pelas leis da física, o ar se desloca da região de maior pressão para a de menor pressão. Durante a expiração, esses mesmos músculos relaxam, isto diminui o volume pulmonar. Quando os músculos relaxam e o meu pulmão, que estava totalmente preenchido, ele diminui, isso aumenta a pressão interna do pulmão e agora eu tenho maior pressão dentro do pulmão do que no ar fora do meu corpo. E aí o ar sai, porque o ar sempre vai sair de uma região de maior pressão para uma de menor pressão. Então, esse é um mecanismo pulmonar, né? O mecanismo, as alterações mecânicas, como elas alteram o volume e as pressões dentro do meu pulmão e permitem que eu inspire e expire o oxigênio durante uma troca pulmonar. Então, vamos ver aqui para ficar bem claro para a gente. Durante a fase 1 aqui, o meu diafragma contrai, os meus intercostais e escalenos contraem, isso faz com que a cavidade torácica expanda, ou seja, o meu pulmão se expande. Quando o meu pulmão se expande, a pressão dentro dos alvéolos pulmonares cai, diminui a pressão, o ar fora com maior pressão entra nos meus alvéolos, preenchendo o meu pulmão. Depois, na expiração, o meu diafragma, meus músculos intercostais e escalenos, eles relaxam. Isso faz com que a cavidade pulmonar diminua, ela retrai, ela volta para um tamanho normal. Isso diminui o volume pulmonar. E ao diminuir o volume pulmonar, a pressão dentro do pulmão aumenta. Agora a pressão é maior do que o exterior e o oxigênio é expulso de dentro do pulmão para o exterior. Tudo bem? Muito bem. Dentro do nosso pulmão, nós falamos que a gente tem ali na cavidade pleural, né? Eu tenho lá duas membranas e a gente tem uma intersecção, a gente tem um espaço entre as pleuras que revestem o pulmão, que é preenchido por um líquido pleural. Esse líquido pleural, ele faz força nas paredes do pulmão, mantendo esse pulmão grudado às minhas costelas, né? E fazendo pressão para o lado de fora. Por que que isso é importante? Porque toda vez que as costelas contraírem e forem puxadas para fora, em direção a fora do meu corpo, o pulmão vai ser puxado junto. Então, durante as minhas contrações, olha que interessante, o meu pulmão aumenta de tamanho, por quê? Porque a pleura está forçando ele contra as costelas, e as costelas, ao se deslocarem para fora, elas levam consigo o pulmão, aumentando a volume pulmonar. No mesmo tempo, o diafragma é contraído, isso faz com que a base do pulmão também se expanda para baixo e o volume pulmonar é aumentado. E por que que isso é importante falarmos dessa pleura? Porque se algo fizer com que tenha uma entrada de oxigênio na pleura, a pleura vai perder essa pressão, ela vai deixar de fazer a pressão, né, contra as costelas, a entrada de ar vai fazer com que o pulmão ele entre em colapso, né? Ele volta para um tamanho não estirado. Ou seja, o ar que entra aqui faz com que a pleura não empurre mais, né?
os pulmões contra os intercostais, esse espaço é preenchido pelo ar e ele faz com que meu pulmão fique murcho, e aí o meu pulmão colaba sobre ele mesmo. A gente chama isso de um pneumotórax. Então, a entrada de ar aqui dentro faz com que meu pulmão não acompanhe mais a pleura e o movimento das costelas não fazem mais com que o volume pulmonar aconteça, dificultando a troca gasosa, o que a gente chama de um pneumotórax. Além disso, né, a entrada de ar fica comprometida porque eu agora tenho uma resistência externa também ao aumento do volume pulmonar. A gente chama esses movimentos, né, de complacência e de esplastância. O que que é a complacência? A complacência é a capacidade que meu pulmão tem de se estirar. Então, meu pulmão ele vai se estirar e ele vai ter uma capacidade de se estirar ao máximo. Quando essa complacência está alterada, eu tenho dificuldades em inspirar. Então, a complacência ela causa dificuldades na inspiração. Qualquer alteração na complacência do meu paciente. Então, dificuldades na capacidade do meu coração inspirar, né, de ele estirar-se ao máximo, levam a dificuldades da inspiração, como, por exemplo, pneumotórax, edema pulmonar, derrames pleurais e fibrose pulmonar. São doenças que dificultam a expansão do meu pulmão, portanto, eu tenho dificuldades em inspirar. A elastância é a capacidade do meu pulmão de voltar à forma original. Lembra que a gente tinha várias fibras elásticas envolvidas nos alvéolos, ou seja, uma vez que eu tenho problemas na elastância, a volta do pulmão às formas normais são alteradas e isso compromete a minha expiração. São os casos, por exemplo, de asma, enfisema, bronquite crônica, bronquiectasia, fibrose cística e bronquiolítica. Eu posso até colocar o ar dentro do meu pulmão, mas depois eu tenho dificuldade de expulsar esse ar. Uma vez que eu tenho dificuldade de expulsar, toda a minha troca gasosa fica comprometida. Em geral, algumas das doenças aqui citadas, elas vão alterar, na verdade, tanto complacência quanto elastância, né? Coloquei alguns exemplos aqui de complacência e elastância, mas algumas delas a gente vê dificuldades, alterações fisiológicas, tanto no processo de estiramento, quanto no processo de retorno à forma original. Tudo bem? E aí, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as DPOCs, né? A DPOC são doenças onde eu tenho presença de exsudatos e ou fibrose, né? Então, eu tenho ali uma alteração da capacidade elástica do pulmão, e em algumas doenças eu tenho também a presença de exsudatos, eu tenho presença de um muco, né? Bastante inflamatório, então células inflamatórias, um muco, interleucinas e outras coisas características de processos inflamatórios. Elas constituem, por exemplo, bronquites crônicas, enfisemas, bronquiolite crônica, que são processos inflamatórios e processos de fibrose, no caso da enfisema, das minhas vias aéreas, dos meus bronquíolos, né? Dos meus alvéolos pulmonares. Toda vez que eu encho as minhas vias aéreas com esse material de exsudato, ou eu tenho presença de material fibrótico, as minhas processos de complacência e elastância, eles ficam comprometidos, e com isso as trocas gasosas ficam comprometidas, porque a inspiração e a expiração estão bloqueadas. Então, eu tenho ali uma êxtase do ar e uma obstrução no caminho que impede a entrada e a saída desse ar para que ocorram as trocas gasosas. A asma ela é um processo inflamatório, né? Onde eu tenho, pela presença de alérgenos, que pode ser pólen, bactérias, vírus, poluentes, elas hiperativam respostas de defesa do meu organismo nas vias aéreas desse paciente. Esse epitélio da mucosa, ele vai liberar grande quantidade de muco, né? De agentes de muco e agentes inflamatórios. Além disso, eu tenho a destruição devido à ação das células imunes e a substituição desse tecido por tecido fibroso. Então, isso leva ao acúmulo de muco e remodelamento, o que afeta a capacidade do meu pulmão a capacidade de elastância e de complacência do meu pulmão, interferindo na minha troca gasosa. Por isso que esses pacientes têm tantas dificuldades respiratórias.
Precisamos falar também, né, relembrar sobre a lei de Laplace, porque ela é muito importante para o nosso pulmão. É claro que quando a gente for olhar lá as células do pulmão, né, a constituição dos nossos alvéolos, nós encontraríamos alvéolos de diferentes tamanhos. E esses alvéolos, eles vão representar resistência à sua expansão, ou seja, toda vez que o ar entra e tenta expandir esses alvéolos, a pressão das paredes do alvéolo vai fazer com que isso se torne muito resistente. Então, eu vou precisar de maior força para expandir esses alvéolos. Além disso, a gente sabe que quanto menor a bolha, maior a pressão, né? Maior a tensão superficial, e isso vai fazer com que eu precisasse de maior força, mais força ainda, para que esses alvéolos melhores se expandissem. Para garantir que você diminua essa tensão superficial e torne mais fácil o processo de enchimento, né, de aumento do volume dos alvéolos, o seu corpo produz o surfactante. O que que os surfactantes fazem? Eles permitem que a tensão superficial diminua e com a diminuição da tensão superficial, a expansão do alvéolo requer menos energia, ela acontece mais fácil. E como os alvéolos menores apresentam maior tensão superficial, portanto maior pressão, eles são mais preenchidos de surfactante para que a tensão superficial deles seja mais reduzida e ambos os alvéolos, tanto maiores quanto menores, sejam preenchidos com da mesma forma durante uma inspiração pulmonar. O surfactante pulmonar, então, ele é é um líquido formado de proteínas e fosfolipídios. Eles são produzidos, como nós falamos, pelos pneumócitos de tipo 1, e a sua produção começa lá na 25ª semana do desenvolvimento, quando o pulmão do bebê começa a amadurecer. Então, o amadurecimento do tecido pulmonar do bebê, ele começa a partir da 25ª semana com a produção, né, o início da produção do surfactante pelos pneumócitos tipo 2. Qual é a função mesmo desse surfactante? Ele reduz a tensão superficial, portanto, ele ajuda na manutenção da abertura do alvéolo, ele diminui a força necessária para a expansão pulmonar, ele ajuda a manter, uma vez aberto, manter esse alvéolo aberto, como você necessita, ele leva à estabilização do tamanho do alvéolo e ele previne a formação de edema pulmonar. Como você tem ali, né, vasos sanguíneos em volta desses alvéolos, a água dentro dos vasos sanguíneos poderia sair para a superfície dos alvéolos por causa da osmose. Então, esse surfactante pulmonar, ele impede que a água do plasma sanguíneo dos vasos sanguíneos que circulam no alvéolo, que ela entre nos alvéolos, causando ali um edema pulmonar. Tudo bem? No recém-nascido, aquelas bebezinhos que nasceram prematuramente, a falta do surfactante, ela pode levar à síndrome da angústia respiratória do recém-nascido, onde, devido à falta do surfactante, o bebê tem dificuldades na complacência pulmonar, ou seja, ele não consegue expandir os alvéolos ao máximo, porque ele precisaria de muita força para fazer romper a tensão superficial e expandir os alvéolos. Isso causa dificuldade na entrada do ar. Além disso, o pouco ar que entra quando é expelido, a falta do surfactante faz com que esse tecido alveolar colabe, ele entra em colapso. Então, eles grudam, tornando ainda mais difícil a próxima respiração, tá? Por isso que durante, né, os bebês de mães prematuras ficam muitas vezes internados, né, recebendo lá oxigenação mecânica, até que seu pulmão tenha amadurecido o suficiente para promover a produção do surfactante pulmonar. Algumas vezes também quando a gente sabe que as mães não vão conseguir levar a gravidez até o final, né, nós fazemos com que elas tomem alguns medicamentos que acelerem, né, alguns hormônios que aceleram a produção de surfactante pelas células do bebê. Muito bem.
Uma coisa que também a gente viu que o alvéolo em si, ele é uma porta de resistência e que a gente rompe essa resistência da via aérea através da presença do surfactante pulmonar. Outras coisas que também podem, né, alterar a resistência da via aérea, né, é a minha constrição dos brônquios, né? Os brônquios, eles podem ser dilatados ou constringidos de acordo com a ação de substâncias como, né, os neurônios parasimpáticos, os neurotransmissores liberados pelos neurônios parasimpáticos, a histamina e os leucotrienos, que, por exemplo, levam à vasoconstrição. É por isso que uma alergia onde eu tenho liberação de muita histamina, né, pelas células promotoras da alergia, eu tenho broncoconstrição, então eu torno meus brônquios muito fechados, o que dificulta a entrada do ar, eu tenho mais resistência das vias aéreas, e o dióxido de carbono e a adrenalina, eles levam a broncodilatação, por isso que muitas vezes os pacientes alérgicos que começam a ter sintomas de broncoconstrição, dificuldade respiratória pelo excesso de histamina, a gente dá para eles adrenalina, porque a adrenalina faz a broncodilatação, relaxa os brônquios e facilita a entrada do ar. Tudo bem? O padrão de ventilação, ou seja, as taxas minhas de respiração, a quantidade de inspirações e expirações que eu dou, elas podem ser classificadas e elas apresentam padrões. Quando a gente está respirando normal, ou seja, em repouso, a nossa respiração basal, 500 ml para fora e para dentro, a gente chama de eupenia. A hiperpenia é o aumento da frequência metabólica, já associado ao aumento do metabolismo. Então, estou hiperpeneico, é o que acontece no exercício. Eu vou aumentar a taxa de respiração, vou aumentar a frequência de inspiração e expiração, junto com o aumento da carga metabólica que eu tenho das células. A hiperventilação, eu tenho um aumento da frequência respiratória, eu faço mais vezes inspiração e expiração, só que agora eu estou sem aumento do metabolismo. É o que acontece, por exemplo, nos processos de ansiedade e quando eu estou soprando um balão. Eu aumento a minha taxa de hiperventilação, mas eu não aumentei as minhas taxas metabólicas. Na hiperventilação, eu diminuo a ventilação alveolar, eu diminuo as trocas gasosas lá no meu alvéolo, causadas, por exemplo, por uma respiração superficial, por uma asma, doença pulmonar obstrutiva. A taquipnea, eu tenho uma respiração alta, geralmente a frequência ventilatória, né? Ela aumenta, mas a amplitude é alterada. Então, eu não deixo o meu pulmão alcançar o máximo da complacência e eu não deixo ele tornar ao máximo da sua elastância. Então eu começo a fazer processos seguidos de inspiração e expiração, e esse meu pulmão nunca chega nos seus valores de aumento de volume normal e nunca retorna ao volume original depois da minha expiração. Isso é o que a gente chama de uma respiração ofegante. A dispneia, né, ela é uma dificuldade de respirar, mas ela é uma sensação. Quando a gente fala que está com falta de ar, a gente está dispneico, tudo bem? Várias doenças e quando a gente está com exercício físico rigoroso. E a apneia é a parada completa da minha respiração, tudo bem? Pode ser causada, por exemplo, por problemas no meu sistema nervoso central ou quando a gente prende a respiração durante a natação. Uma coisa interessante que acontece no meu organismo, né, é que a perfusão do sangue, ela tem que ser equilibrada com a ventilação alveolar, ou seja, eu tenho que ter um alvéolo bem aerado, né, com uma boa ventilação, mas que eu preciso que a troca de gases com as arteríolas, né, com a, os vasos sanguíneos que chegam naquela região estejam bem estabelecidos. Então, olha o que acontece numa uma respiração onde eu tenho boa respiração e a perfusão está normal. O meu alvéolo se encheu, porque os bronquíolos estão abertos, o ar entrou e eu tenho uma boa perfusão, e aí o meu alvéolo vai trocar os gases com as arteríolas, vai entrar sangue, vai expulsar o CO2, né, dessas regiões e vai jogar oxigênio para as minhas arteríolas. Agora, olha o que aconteceu quando o meu
tive uma broncoconstrição desse alvéolo aqui. O ar não está conseguindo sair, então eu tenho aumento da CO2, porque o meu vaso sanguíneo está jogando CO2 para dentro do alvéolo, e uma diminuição do oxigênio, porque não está entrando oxigênio pela via aérea. Isso vai fazer com que o meu organismo faça uma resposta a esse desequilíbrio. O que que ele vai fazer? Ele vai constringir a arteríola que está do lado daquele alvéolo comprometido, para que as trocas gasosas não ocorram mais naquela região. E ele vai aumentar o meu alvéolo, o meu par de alvéolo, aumentando a taxa de trocas gasosas, e ele vai aumentar também a dilatação daquela arteríola colateral, para que as trocas gasosas sejam estabelecidas. Olha que interessante nesse caso aqui. Neste caso aqui, em vez de ter um problema nos bronquíolos, nós tivemos problemas no meu vaso sanguíneo, mostrando que sim, eu preciso ter um equilíbrio entre a entrada de ar e a perfusão para o sangue. Por quê? Um coágulo nesse vaso sanguíneo, ele impede que o O2 seja trocado com a arteríola, então a PO2 alveolar vai aumentar, a PCO2 vai diminuir, porque está entrando oxigênio, mas não está sendo transportado oxigênio, né, para dentro do vaso, assim como o CO2 do dentro do vaso não está sendo jogado dentro do brônquio. O tecido ao redor vai receber um aumento de PO2, porque esse PO2 vai difundir para o tecido ao lado. As arteríolas daquela região, elas vão ser contraídas, para que não tenha mais fluxo ali. E os bronquíolos dessa região vão ser contraídos, para que eu não tenha mais trocas gasosas naquele alvéolo que está comprometido. E toda a responsabilidade vai ser passada para o alvéolo colateral. Tudo bem? Então, nós temos ali que ter um equilíbrio entre perfusão e a aeração do meu alvéolo pulmonar. Uma coisa que a gente também tem que lembrar é que eu preciso que uma vez os gases na corrente sanguínea, eles passam para o tecido, porque na verdade a gente está captando esses oxigênios, né? A gente está captando esse oxigênio para que ele seja disponibilizado pelos tecidos. Quando os meus tecidos apresentam pouco oxigênio, nós dizemos que nós estamos numa hipóxia, que é a falta de oxigênio para as células que compõem os meus tecidos. Uma outra coisa que precisa acontecer é que o CO2 produzido pelas células seja colocado na minha circulação para que esse CO2 em excesso seja liberado para o ambiente durante a minha expiração. O aumento da concentração de CO2 no tecido nós chamamos de hipercapnia. Tudo bem? Quando nós falamos de hipóxia, podemos ter a baixa da oxigenação, ou seja, a baixa de entrega de oxigênio para os tecidos, devido a diferentes causas. Uma hipóxica é quando eu tenho baixa O2 arterial. Isso pode ser causado pela deficiência de oxigênio no ar que eu respiro. Então, por exemplo, quando a gente vai para uma alta altitude, no ar rarefeito eu tenho menos oxigênio e por mais que eu faça os movimentos respiratórios corretos, eu tenho menos oxigênio agora e eu vou entregar menos oxigênio para os tecidos. Tudo bem? Isso também pode acontecer numa diminuição da difusão pulmonar, né? Ou quando a minha relação ventilação-perfusão estão alterados. Então, por exemplo, o embolismo pulmonar pode comprometer a minha troca de oxigênio com o sangue, e isso vai fazer com que a minha concentração de O2 seja comprometida, causando uma hipóxica. Na hipóxia anêmica, né, eu tenho uma diminuição da hemoglobina, sendo que a hemoglobina é a principal proteína de transporte do oxigênio, e aí eu perco a capacidade de transportar bem esse oxigênio, levando a uma hipóxia dos tecidos. Na isquêmica, eu tenho uma redução do fluxo sanguíneo, então, por exemplo, eu tenho um trombo formado, né, uma artéria, e isso impede com que eu entregue, né, esse sangue para aqueles tecidos que são
perfundidos por aquela artéria, a insuficiência cardíaca, um choque, também levam à redução do fluxo sanguíneo. E eu tenho a hipóxia histotóxica, ou seja, eu tenho ali venenos ou produtos metabólicos que impedem a célula de utilizar O2 por elas terem a presença desses componentes químicos tóxicos para ela, tudo bem? Bom, como que os alvéolos, né? Como que os gases se difundem de um lugar para o outro? Tudo isso se deve à pressão específica de cada gás. A pressão específica é a quantidade de gás que eu tenho daquele gás específico em determinado ambiente, né? Então, lá nos alvéolos, eu tenho maior pressão de O2, ou seja, eu tenho muito mais O2 nos alvéolos e menor CO2. Toda vez que a gente tem maior pressão de um gás, lembra da lei dos gases? Os gases passam para o lugar de maior pressão para o de menor pressão. Então, o oxigênio entra na artéria, porque a artéria, nesse momento, tem menos oxigênio do que os alvéolos. Então, nas artérias entram oxigênio, devido ao alvéolo ter maior oxigênio e as artérias menor oxigênio. Daí, durante um tempo, a minha sangue arterial apresenta mais O2 e menor CO2. E quando ele chega no tecido, ele encontra um tecido que tem pouco O2 e menor O2. Então, a menor pressão de O2 do tecido faz com que esse oxigênio saia da artéria e entre no tecido. E como eu tenho maior CO2 no tecido do que na artéria, esse CO2 é jogado para o vaso venoso. O sangue venoso, a pressão de oxigênio vai ser menor, e agora ele vai receber todo esse CO2 do tecido, e quando ele chegar lá no alvéolo, ele vai ter menor pressão de oxigênio, né? E esse ciclo vai ser reestabelecido. Então, é assim que os gases difundem-se do gradiente de maior pressão para o de menor pressão. Tudo bem? Essas trocas alveolares, então, elas são influenciadas pela concentração dos gases através da ventilação alveolar e da composição do ar que eu respirei. A ventilação alveolar, ela vai estar relacionada à frequência e amplitude da minha respiração, né? Quantas vezes eu faço o processo de inspiração, expiração, relaxamento pulmonar e contração pulmonar, né? Aumento do volume pulmonar e diminuição do volume. E isso é relacionado, né, à resistência das minhas vias aéreas, à frequência e à amplitude, o quanto eu deixo o meu pulmão explodir antes de contraí-lo de novo, né? A complacência e a elastância pulmonar, a difusão de gases entre o alvéolo e o sangue, então quanto maior a superfície, maior a troca, né? E a distância dessa difusão. Se eu tiver barreiras muito espessas entre essas células, a difusão vai ser menor. Se eu tiver líquido acumulando nessa região, a difusão também vai ser alterada. E eu preciso ter uma perfusão adequada desses alvéolos, né? Eu preciso que ele tenha um contato com as arteríolas de maneira correta. Então, quando a gente fala de troca, a gente está falando que o ar, os gases, eles precisam passar pelas células do alvéolo, eles precisam entrar em contato com os capilares, e dos capilares eles precisam saltar para dentro dos meus vasos sanguíneos. E isso pode ser alterado por diferentes doenças. Então, por exemplo, durante um edema pulmonar, eu tenho um aumento da distância de difusão, porque eu estou acumulando líquido entre a região arterial, né, entre o meu vaso sanguíneo e o meu alvéolo. Isso faz com que eu demore mais para difundir esse oxigênio para dentro do meu corpo, né? Quando eu tenho, por exemplo, uma doença fibrótica, onde eu tenho as células do meu alvéolo são mais grossas, eu tenho tecido fibroso aqui em volta, eu também aumento, né? Eu torno mais difícil a expansão desse alvéolo por causa dessa fibrose. Além disso, agora o meu organismo tem mais dificuldade para esse O2 passar para a minha corrente sanguínea, porque aqui eu tenho tecido fibroso sendo formado, né? E isso também a gente vai observar na enfisema, onde a destruição dos alvéolos reduz a área de superfície, eu tenho menos alvéolos para fazer troca, eu tenho a asma, onde a, a resistência das vias aéreas, né, a constrição dos brônquios devido ao processo inflamatório, ela também diminui a ventilação alveolar. Então,
eu tenho algumas doenças em que a hipóxia é alterada devido à alteração na difusão dos meus gases. Tudo bem? E como esse oxigênio é transportado uma vez que ele é liberado lá no sangue, né? Como as minhas artérias, através do movimento do sangue, vão levar esse oxigênio para as células? Bom, uma pequena porcentagem desse oxigênio, ele vai ser dissolvido no plasma. Menos de 2% do oxigênio que você respira vai estar dissolvido lá no seu sangue arterial. A maior parte desse oxigênio vai entrar dentro dessa hemácia, onde ele vai ser combinado com uma proteína chamada hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína globular, né? Uma proteína com uma forma redondinha. Ela é formada, na verdade, por uma associação de 4 proteínas, 4 cadeias de globina, sejam 2 alfas e 2 beta. Cada uma dessas cadeias, então aqui ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 cadeias, sendo 2 alfas e 2 betas. No interior de cada uma dessas hemoglobinas, eu tenho esse anel tetrapirrólico, que é esse anel com um nitrogênio, e no meio desse anel eu tenho um átomo de ferro, que é responsável pela interação com o oxigênio e o gás carbono, tudo bem? Então, a minha hemoglobina vai ser capaz de transportar os gases através da interação desses gases com esse núcleo de ferro presente nas proteínas. Então, cada hemoglobina dentro do interior da minha hemácia vai ser capaz de recarregar 4 átomos de gases em cada uma delas. E é claro, eu não vou ter uma molécula só de hemoglobina para cada hemácia, eu vou ter várias moléculas de hemoglobina nas hemácias. Tudo bem? Ou seja, a hemoglobina, ela aumenta a capacidade, ela aumenta a minha capacidade de transporte de oxigênio, uma vez que eu tenho agora mais sítios para interação com esse oxigênio. Tudo bem? A diminuição da hemoglobina, ela resulta num processo chamado anemia, que é a falta da hemoglobina, e essa anemia, ela vai levar a uma hipóxia dos tecidos, ou seja, eu vou diminuir a concentração de oxigênio transportado pelo sangue, e esse oxigênio vai faltar para os meus tecidos, causando o que a gente denominou de hipóxia anêmica. Tudo bem? É claro que diferentes, as hemoglobinas, como proteínas, elas apresentam diferenças de acordo com a fase de desenvolvimento humano, e eu posso ter algumas outras doenças que também apresentam-se maior ou menor capacidade de ligação. Nós temos, por exemplo, doenças chamadas hemoglobinopatias, onde eu tenho hemoglobinas alteradas que perdem a sua capacidade de se ligar ao oxigênio e vão causar o meu processo de anemia, que causa uma hipóxia tecidual. Mas olha o que acontece, né? Eu tenho lá uma hemoglobina de um adulto em que eu tenho uma capacidade de ligação do meu oxigênio. Então, ó, em condições laboratoriais controladas, né, eu vou ter aqui com 40 miligramas de oxigênio, né, disponível, eu tenho aqui o meu pico máximo de interação com a hemoglobina. A hemoglobina fetal é uma hemoglobina gerada lá no feto durante o seu desenvolvimento. O que acontece? Com a mesma concentração de oxigênio, ela consegue ligar mais oxigênio do que a hemoglobina materna. Isso é importante. Por quê? Porque o bebezinho, ele tem que usar um oxigênio que é compartilhado entre a mãe e o feto, ou seja, ele recebe menos oxigênio na placenta e com isso ele tem que aproveitar ao máximo o pouco o oxigênio que ele recebe. Então ele tem que ser capaz de ligar mais oxigênio na hemoglobina para que ele tenha mais oxigênio para entregar para os seus tecidos. Por isso que a hemoglobina fetal ela apresenta maior capacidade de ligação das hemoglobinas quando comparadas com a hemoglobina fetal, com a hemoglobina adulta. Isso é interessante porque algumas doenças da hemoglobina, nós sabemos que o paciente é doente porque ele volta a produzir hemoglobina fetal para tentar compensar, né, uma dificuldade de ligação do oxigênio com a hemoglobina doente.
Alguns fatores físicos, eles também alteram a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então, o pH, a temperatura e a PCO2, elas alteram a capacidade que a hemoglobina tem de se ligar com o oxigênio. Então, por exemplo, diminuição do pH tornam mais difíceis a ligação do oxigênio com a hemoglobina. Eu ligo menos oxigênio à hemoglobina quando o pH é reduzido. Quando o pH é aumentado, aumento a ligação da hemoglobina do oxigênio com a hemoglobina. E isso é interessante porque nós vemos esse efeito na própria distribuição do oxigênio nos tecidos. Por quê? O CO2, combinado com a água, ele forma ácido carbônico, o que diminui o pH no tecido. Quando a hemoglobina cheia de oxigênio chega lá no tecido que está cheio de CO2, lá ela encontra um ambiente mais ácido. Como ela perde afinidade pelo oxigênio, ela libera o oxigênio para o tecido e pega o CO2 no seu lugar. Então, a troca de oxigênio por CO2 durante a oxigenação do tecido, ela recebe influência direta do pH. É claro que isso também pode ter um efeito catastrófico. Por quê? Pacientes que têm uma acidose, né? Eles estão com o ambiente do sangue ácido, eles vão conseguir captar menos oxigênio do que o normal, e isso vai causar neles numa hipóxia. A temperatura também influencia na capacidade que a hemoglobina tem de se ligar, e a PCO2 também influencia. Quanto maior a PCO2, menor a capacidade do oxigênio se ligar à hemoglobina. Então, esses dois efeitos se somam na oxigenação do tecido, que é muito bonito, né? Então, o conteúdo, né, de oxigênio arterial, ele vai ser influenciado pela composição do ar que eu respiro, pela capacidade de ventilação do meu alvéolo, o quanto eu consigo expandi-lo e contraí-lo ao máximo, quais as barreiras que estão impedindo a frequência da minha respiração, né? A difusão do oxigênio entre o sangue e os alvéolos também vai interferir, certo? E a perfusão adequada dos meus alvéolos. Eu preciso que a quantidade correta de vasos sanguíneos estejam em interação com meus alvéolos, tudo bem? E esse oxigênio ligado à hemoglobina, ele vai ser, né? Ele vai ser influenciado pela PCO2 a quantidade de PCO2, o pH, a temperatura e outras substâncias químicas que podem afetar. Tudo bem? E é claro, a quantidade de hemoglobina que eu tenho dentro da célula, ela vai estar diretamente relacionada à quantidade de oxigênio que eu tenho naquela artéria. Tudo bem? O gás carbônico, ele também precisa ser transportado e ele vai ser uma grande parte desse gás carbônico formado, ele vai atuar formando bicarbonato, que vai fazer parte do sistema tampão do meu organismo. Então, toda vez que a minha célula joga CO2 para o sangue, uma parte desse CO2 vai entrar dentro da molécula e uma parte desse CO2 vai ficar dissolvida no meu sangue. Esse CO2 dissolvido, ele vai virar ácido carbônico por causa da sua interação com a água, tudo bem? O CO2 que entrar, uma parte dele vai ser combinado com a hemoglobina, formando carboxihemoglobina, e uma parte dele vai interagir com água dentro da minha hemácia e formar o gás carbônico. O gás carbônico, quando é dissociado, ele libera H+, e libera bicarbonato. A hemoglobina, ela é capaz de se ligar a esse H+, liberado, tamponando o ambiente interno. E esse bicarbonato é jogado para fora, tudo bem? Então, o CO2 tecidual, a menor quantidade desse CO2 vai ser difundida para o pulmão, ela vai ser lá dissolvida no plasma, e quando chegar no pulmão vai ser jogada para fora. Uma parte dessa hemoglobina vai se ligar à hemoglobina, formando carboxihemoglobina. Quando chegar lá no pulmão, ela vai ser desligada a hemoglobina, vai sair para fora do meu eritrócito e vai ser jogada fora pelos pulmões. 70% desse CO2 vai ser convertido em bicarbonato e H+. O H+, a hemoglobina vai pegar para ela, vai tamponar. O que sobrar do bicarbonato vai ser jogado para fora e vai entrar cloro dentro da hemácia.
E esse bicarbonato também pode voltar dentro para a hemácia, ou depois esse CO2 pode virar mais ácido, e isso vai também se difundir para fora do bicarbonato, do eritrócito e sair para os pulmões. Então, o próprio bicarbonato, ele pode voltar a liberar CO2, né? E depois ser jogado de fora para os pulmões, tudo bem? Então, é assim que a gente transporta o CO2 dentro do nosso organismo. Esse gás carbônico, ele também vai obedecer às mesmas leis lá do transporte de O2, né? Na artéria, a gente vai ter maior oxigênio e menor gás carbônico, então o oxigênio vai sair para todos os tecidos, e o gás carbônico vai entrar na nossa circulação venosa, porque essa circulação tem menos CO2, e aí o CO2 aumentado nos tecidos vai migrar para dentro dos vasos sanguíneos, certo? Muito bem. A nossa taxa de oxigenação e de presença, a nossa ventilação, ela é percebida por receptores lá no bulbo, né? No meu bulbo, que faz parte lá das regiões do meu cerebelo, e no meu bulbo, que faz parte do meu sistema nervoso central. Além disso, a carótida e a aorta, aqueles barorreceptores, eles também conseguem, né? Eles são quimiorreceptores que conseguem avaliar a concentração de oxigênio dentro das minhas artérias. Uma vez que as minhas artérias estão com baixa oxigenação, elas disparam o bulbo e a ponte. Então, esses quimiorreceptores do próprio bulbo, da carótida e da aorta avisam neurônios sensoriais, eles ativam as respostas, o bulbo integra essas informações e dispara as respostas simpáticas e parasimpáticas que vão alterar a frequência da minha respiração, fazendo com que eu respire, aumente a frequência respiratória para aumentar a entrada de oxigênio no meu sistema e assim aumentando a difusão de oxigênio, tudo bem? Então a gente tem aí a influência do sistema nervoso central, uma vez que ele percebe a diminuição de oxigenação através de quimiorreceptores no bulbo, na carótida e o arco aórtico, e eles vão determinar alterações que vão levar a maior oxigenações. Essas alterações incluem, então, aumento da frequência respiratória, aumento da complacência respiratória, né, a complacência do pulmão, diminuição da resistência dos bronquíolos, entre outros. Então, aqui foi a nossa aula de fisiologia pulmonar. Espero ter colaborado com o melhor entendimento dessa parte da fisiologia. Nos vemos na próxima aula. Sucesso nos seus estudos. Professor Marcelo deseja para você o melhor do melhor sempre.